sabe o que Deus falou para mim? Que um dos feitos notáveis sou eu mesma. Amém, querido? Sabe por quê, querido? Porque quando a gente para e pensa da onde o Senhor nos tirou e agora onde o Senhor nos colocou, isso aí é um feito da cruz, é uma obra maravilhosa. E para onde eu estava indo, meu destino, né? E Deus mudou, querido. E agora eu estou indo caminhando para a glória, né? Para encontrar com o Senhor, caminhando assim rumo ao céu a cada dia. Então o feito notável da cruz, amados, somos nós, um deles, porque o Senhor é poderoso para mudar o destino da pessoa, o destino do homem e o destino da mulher. Amém? E nós cremos nisso e é por isso que nós estamos aqui nesta noite. A palavra do Senhor, querido, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, e eu quero ler a partir do versículo 17 com você. Se você não abriu ainda, abra aí comigo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. Quero ler até o 25, depois se a gente conseguir, aí fala sobre o restante, mas se não, essa parte já, eu creio que Deus vai falar poderosamente conosco. Versículo 17 fala assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está, ó sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria? Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém, queridos? Então, diante desta palavra, quando eu comecei a ler esta palavra, o Senhor colocou três outras palavras em meu coração. O Senhor colocou algo em meu coração, e é sobre isso que eu quero falar. Primeiro, o Senhor me colocou sobre fé, sobre amor e sobre Espírito Santo. E é lógico que nós vamos falar bem pouco, muito rápido, mas eu quero falar um pouquinho sobre isso. Sabe por quê, querido? Porque essa palavra está falando que isso é uma loucura. A cruz de Cristo, a pregação, o Evangelho, a cruz de Jesus é loucura para o mundo, é loucura para aqueles que não entendem. E às vezes nós achamos que é loucura mesmo, o mundo não pode compreender, mas a palavra também diz que para nós é poder de Deus. Amém? Então, amados, é loucura para o mundo, mas para nós é poder de Deus. E é isso que nós necessitamos neste tempo. E aí, querido, o Senhor falou comigo a respeito da fé. E a fé, queridos, a gente sabe de cor, né? Alguns versículos: sem fé é impossível agradar a Deus. A gente fala que a fé está na Bíblia, né? A gente diz, a fé é você acreditar, é você crer naquilo que você não está vendo. Isso daí, querido, já é uma loucura, não é? Se você for analisar, sem o Espírito Santo, já é uma loucura para entender. Como você pode crer em algo que você não está vendo? Mas a palavra diz que fé é isso. E a palavra diz, querido, que nós somos aquele que anda e que vive por fé.
que ser. E a Bíblia ainda diz mais, que é pela fé que nós precisamos andar, não andamos por aquilo que vemos, mas andamos por aquilo que cremos, e se recuar, a palavra diz que o Senhor não tem prazer em nós. Então é forte, não é? Mas é algo muito simples, amados. Então assim, fé é você crer naquilo que você não está vendo hoje. E nós estamos vivendo uma situação muito ruim, né? No país inteiro, fora do país também. Mas como nós vivemos aqui, nós falamos aqui, estamos vivendo um momento difícil na nossa nação. Mas nós cremos, amado, todas as vezes que nós oramos, levantamos a nossa mão e declaramos a vitória do Senhor sobre o nosso país, nós estamos exercendo fé. Você não está vendo, né? Mas declaramos a vitória, declaramos o poder de Deus. Amados, e poder de Deus é isso. Eu falei para você que um dos feitos somos nós, porque é mesmo. Fé, querida, é você crer que Deus é poderoso para mudar situações, para transformar situações, para mudar o destino das pessoas. Isso é fé. Fé é você crer, querido, que o teu filho será alcançado pelo poder de Deus, transformado, curado, liberto. Isso é fé. Você pode não ver nada disso, mas pela fé você vê a mão do Senhor agindo lá. Pela fé nós oramos, declaramos a cura. Quando o médico fala, ó, acabou, não tem jeito. Às vezes eu acho interessante, queridos, porque muitas vezes o médico nos chama, e eu já passei por isso, e a gente ouve isso. E aí chega um momento que ele fala assim, ó, a senhora sabe orar, a senhora sabe rezar, então faz isso, porque nós não podemos fazer mais nada. Aí a gente vem, né? A gente que crê, nós que cremos no poder da palavra, a gente vem, olha, vamos orar. E aí a gente começa orando, declarando cura. A coisa lá, querida, às vezes está impossível, mas nós cremos que Deus pode ir lá. E Deus, amado, vai e visita e a pessoa levanta. Quantas vezes nós vemos isto acontecendo em nosso meio? Isso é fé. Eu não creio, querido, numa fé que é morta, não. Nós cremos numa fé viva, que Deus é poderoso para ir lá fazer. E nós precisamos exercer essa fé, não perder essa fé, não deixar essa fé se abalar, nem nas circunstâncias, abalar a nossa fé. Você sabe que eu tenho uma frase até hoje escrita. Uma vez o pastor Alexandre pregou na sede, faz muito tempo, e eu estava vivendo um momento bem difícil, e ele falou algo, ele falou, olha, as suas emoções não podem abalar a sua fé. Eu escrevi aquilo. Amados, eu tenho isso, aquilo até hoje, pastor Alexandre. A minha emoção não pode abalar a minha fé. A situação, a circunstância, o problema, a luta, não pode abalar a sua fé, querido. Nem aquilo que você está vendo hoje não pode abalar a sua fé, porque nós cremos no poder de Deus. Amém? Que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu não vi, querido, Zaqueu. Você também não viu, né? Não deu tempo, né? Viveu numa época muito passada, mas é pela fé que nós cremos, que está registrado na palavra, que uma certa vez Jesus foi até lá procurar Zaqueu, foi ver Zaqueu. Zaqueu estava ali numa árvore, né? Não sei se você sabe a história, mas depois você dá uma lidinha lá, Lucas capítulo 19, ele subiu numa árvore para ver Jesus. Diz que era uma figueira brava. Ele queria ver Jesus. E Jesus passando viu Zaqueu. Olha que interessante, Jesus viu. E Jesus, querido, falou para ele, olha, desce que nós vamos lá na sua casa hoje. Eu não vi, mas eu leio, eu creio pela palavra que Jesus entrou na vida na casa de Zaqueu e mudou a história de Zaqueu. A palavra diz que os seus discípulos questionaram, mas como que ele vai entrar na casa de um fariseu, como que ele vai entrar na casa de um cobrador de impostos, e ele não era dos mais honestos, era um ladrão, porque ele defraudava as situações enquanto cobrava os impostos. Como é que Jesus ia entrar lá? Aí Jesus fala, olha, hoje veio salvação para esta casa. Querido, quando Jesus entra, Jesus muda a história, muda a família da pessoa. Eu não vi essa história, mas eu creio pela fé que Jesus entrou lá
Zaqueu, que estava indo para a condenação, mudou de rumo. Mudou de rumo. Zaqueu, querido, mudou tanto que ele falou: olha, aquilo que até hoje eu defraudei, quer dizer, tudo aquilo que eu fiz errado, a partir de hoje eu vou consertar. Querido, Jesus tem este poder. A mensagem da cruz, que é loucura para o mundo, que não consegue entender, é poder transformador na vida e na família daquele que crê. Ele mudou a vida de Zaqueu. Amém? Depois você lê essa história lá de Zaqueu. Eu poderia citar muitas outras palavras, querido, mas veio ao meu coração a palavra de Zaqueu. Então, que você possa crer. Convida Jesus aí. Se você precisa, querido, de um milagre, convida Jesus. Leva ele lá para sua casa, mas deixa ele agir da mesma forma que ele agiu com Zaqueu. Deixa ele transformar. Este é o poder transformador. A cruz de Cristo, a mensagem da cruz de Cristo transforma. É a única coisa que transforma. É a única coisa que tem poder para mudar o coração, mudar. E olha que Jesus muda mente e coração. Muda mente e coração. O que a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios, se não me engano? Fala que as nossas armas, elas não são carnais, elas são espirituais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza e levar todo o raciocínio cativo à obediência de Cristo. Ele tem poder para mudar a mente. Ele tem poder, querido. Essa é a mensagem do Evangelho. O mundo fala: olha, não tem jeito mais, não tem como fazer, não dá para mudar, essa pessoa não tem jeito mais, essa situação não tem como se resolver, é o final, é para o mundo. Mas para aquele que crê, querido, existe o poder transformador do Senhor Jesus, que quando entra, muda a história, muda o rumo e muda o destino da situação. Amém? Então é para quem crê, querido, é pela fé que nós cremos nisso. Falar um pouquinho do amor é um negócio muito difícil, porque como explicar o amor de Deus? Não é? Amor de Deus, como explicar? A palavra de João, capítulo 3, versículo 16, fala que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Quer dizer, Deus amou o mundo de uma maneira tão forte que Ele deu Jesus. Ele se entregou. Ele se entregou, Ele pegou o Filho único e se entregou. Como explicar uma coisa dessa? Como falar sobre isso? Não é? Mas, amados, o amor de Deus, este amor que se entregou, é por este amor que nós cremos na mensagem da cruz. É por este amor que nós cremos na mensagem do Evangelho. A cruz, querido, de Cristo, né, que não foi maldição que era na época do homem se tornava maldito por ter aquela morte de cruz, mas aquilo não foi maldição, aquilo foi entrega. Ele se entregou, era necessário acontecer. E eu quero ler com você 3 passagens aqui. A primeira está em Lucas, no capítulo 3. Abra aí comigo. Lucas capítulo 3, o versículo 11. Para que a gente possa entender, amados, um pouco, né? Essa mensagem e a mensagem desse amor de Deus. A mensagem que nós estamos aí ministrando durante estes dias, estes meses, que é loucura para o mundo entender. Às vezes é loucura até para nós, porque olha o que fala este versículo. Versículo 11, fala assim, respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Olha, essa é a mensagem do amor de Deus, essa é a mensagem da cruz, querido. Olha a mensagem: você tem 2 túnicas, dá uma, e ainda manda fazer o mesmo com a comida. Olha, mas que coisa! Nos dias de hoje, num tempo de crise, em dias difíceis, a mensagem do amor de Deus é para você dividir, repartir. Não é só teu, reparte, divide. Este é o amor de Deus. Agora olha Marcos capítulo 8, versículo 30
4. Nós estamos falando só um pouquinho do amor de Deus, porque não dá tempo, né? Mas de falar tudo. E nem eu conseguiria falar de tão grandeza, de uma forma tão preciosa deste amor. Não conseguiria expressar, mas estou lendo algumas passagens, alguns versículos, só para a gente entender mais um pouquinho. Leia aí para mim, versículo 34 do capítulo 8. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha aí, o que é isso, amados? É a mensagem do amor, a mensagem do amor de Deus. Olha o que Jesus fala, né? Jesus está falando, olha, negue-se a si mesmo. Já dar uma túnica já é difícil, né? Já não é muito fácil, não é? Agora imagina, Jesus fala para você agora, você quer vir após mim? Pega a sua cruz, negue-se a si mesmo. Sabe o que significa isso, querido? É pegar toda a sua vontade e pôr do lado. Todo o seu achismo, tudo que você acha, tudo que você sabe, pôr de lado. Para fazer a vontade do Senhor. Negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, esvazie-se de si mesmo. É isso que Jesus está falando. É uma mensagem, querido, que às vezes a gente não consegue entender, mas é a mensagem da cruz, é a mensagem do amor de Deus. Você está disposto, querido, a negar a si mesmo, a esvaziar da sua vontade para cumprir a vontade do Senhor? E olha, mas que às vezes a vontade de Deus é bem diferente da nossa. Você sabe que às vezes a gente sofre um pouco porque a gente quer ir na nossa vontade, não é? Ir na nossa vontade. A gente decora a oração, modelo, decora a oração que Jesus ensinou, mas a gente fala. Mas muitas vezes não conseguimos, querido, viver isso. É difícil, parece loucura. Mas essa é a mensagem do amor de Deus, essa é a mensagem de Jesus. Negue-se a si mesmo, deixa para lá a sua vontade. Aí, agora olha para isso, amados. Lucas capítulo 6. Eu não vou falar muito, senão a gente vai começar a chorar aqui, né? Vai começar a chorar, porque a palavra do Senhor, amados, aí a gente começa a estudar, analisar e ver o que Jesus está falando e como nós estamos vivendo. Isso constrange o nosso coração e a gente começa a ver que a gente está muito longe de algumas coisas que o Senhor fala. Lucas capítulo 6, versículo 27. Olha, mas o que fala aqui, que eu achei também poderoso. Deixa eu achar. Lucas 6. Versículo 27. Você encontrou aí? Amém. Fala assim: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aqueles que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece também a outra. Ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo aquele que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Se amais aquele que vos ama, qual é a vossa recompensa? Os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem, somente aqueles que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Os pecadores fazem isso. E se emprestais aquele de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga, e assim será o grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também
também é misericordioso vosso Pai. Último versículo: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Agora olha esse: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Você está desanimado aí, querido? Fica desanimado não. Essa é a mensagem da cruz, essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem que Jesus, querido, quer que nós vivamos. Mas você viu aí que coisa tremenda e poderosa? Amar a mim aqui que você está vendo e eu amar você é fácil demais. Mas não é isso que Jesus falou. Jesus falou: olha, amai os vossos inimigos. Aí, querido, parece que o negócio se torna impossível. Aí parece que a loucura se estabelece mesmo. Porque amar inimigo, amados, é muito difícil. Amar a pessoa que te pega, que te calunia, orar por ela. Queridos, que coisa difícil de fazer. É difícil ou não é? Ou é só eu que acho? É difícil, parece que é impossível para nós. Parece que é impossível viver. Mas a palavra do Senhor, querido, fala que aquilo que é loucura para o mundo é poder de Deus para nós. E ele fala aqui de algumas coisas para você oferecer a outra face. É um negócio difícil, não é, mas porque geralmente, nem vou falar aqui de temperamento, né? Porque tem uns temperamentos, a gente brinca, eu e minha filha, que um é sanguíneo, o outro é fleumático, e a gente é completamente diferente. Mas tem os mais explosivos, que se alguém pisar no calo, como diz aí fora, pisar no calo ou fazer qualquer coisa que você não gosta, você vai pagar na mesma moeda, não é? É ou não é? A vontade de fazer o mesmo é pagar na mesma moeda. Olha, fulano falou, então eu vou falar também. Fulano fez, eu vou fazer também. Não vou deixar barato. Mas não é isso que Jesus fala, querido. Jesus fala para nós: olha, oferece a outra face também. Dá a todo aquele que te pede, já dá logo. Nem presta, dá. Se levar aquilo que é teu, deixa levar. Como é difícil, querido. Mas essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem do amor de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem que transforma o mundo, amados, que transforma as pessoas. É essa a mensagem. E eu, querido, comecei já, confesso para você que depois de ler tudo isso, falei: meu Deus, é difícil demais. Mas aí eu lembrei, querido, que tem o Espírito Santo, né? Glória a Deus, amados, tem o Espírito Santo de Deus. É por isso que eu falei no começo que o Senhor pôs em meu coração essas 3 palavras: a fé, o amor e o Espírito Santo. E eu não entendi, mas eu fui entender no final, que sem o Espírito Santo, querido, você não consegue. Essas coisas que é impossível para nós, humanos, não é? Impossível para nós, seres humanos, e deixar a nossa carne aflorar. Mas quando a gente levanta a mão e fala: Espírito Santo, vem sobre mim. Aí ele vem, querido. Ele vem, ele se manifesta na sua vida, ele te guia. Aí começa a ficar fácil. Aí o amor de Deus começa a fluir em nós. Quando o Espírito Santo, querido, é sobre nós, as coisas se tornam fáceis. Amém? E eu queria que você levantasse sua mão agora. Levante sua mão, clame a Ele, chame a Ele. Você sabe que o Espírito Santo, querido, foi uma promessa de Jesus. Jesus falou para os seus discípulos: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador. Quando eu for, Ele virá. Agora o Espírito Santo não é mais uma promessa, ele é real. A promessa se cumpriu em Pentecostes, querido. O Espírito Santo veio, se manifestou naqueles homens de uma tal forma que eles foram cheios dele e revolucionou a história do mundo. Pregou a palavra somente pelo poder do Espírito Santo. A palavra diz que o Espírito Santo veio e encheu eles de poder. E esse Espírito Santo, querido, não é uma promessa. Ele está aí agora, ele está aqui nesta noite. Ele quer encher a sua vida. Aquilo que era promessa não é mais. Não é mais, ele está aqui, ele já veio, amados. A palavra diz que aquele que crê, do seu interior fluirão rios de água viva. E é este rio, querido, e nesta noite
Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre a tua igreja, vem sobre o teu povo, vem, Senhor, nesta noite, vem fluir em nós nesta noite, vem fluir, ó Pai, na vida de cada um dos teus filhos nesta noite, Senhor, a tua palavra, meu Pai, quando lemos e não compreendemos e achamos, ó Deus, impossível de cumpri-la, mas quando o teu Espírito Santo se apodera de nós, quando ele entra em nosso coração e nos guia e nos direciona, aí é leveza, aquilo que parece que é um peso, que é um jugo, se torna uma leveza. Então nos toma nesta noite, Espírito Santo, nos enche, Espírito Santo, vem sobre o coração do teu filho nesta noite, alegre o coração do teu filho, alegre o coração da tua filha, vem, Espírito Santo, como um rio, o rio que flui, o rio de água viva, o rio que por onde passa, como a tua palavra diz, tudo vai viver. É este Espírito, é este rio que nós desejamos. Vem sobre nós nesta noite, Senhor. Nós queremos, ó Deus, nós queremos viver, ó Pai, e declarar esta campanha, este texto, este tema, que é os feitos notáveis da cruz. Nós queremos mais de Ti, nós precisamos, Espírito Santo, de Ti, precisamos para ser guiado a toda a verdade, para ser cheio, para transbordar em um tempo ruim, em dias difíceis, em tempos de crise. Nós queremos transbordar na unção e no poder do Teu Espírito Santo, onde a Tua palavra vai se tornar fácil, onde a Tua palavra vai se tornar fácil de viver, de praticar, ó Deus, e ser guiado em tudo aquilo que o Senhor tem estabelecido para nós. Pai, em nome de Jesus, nos enche. Nós queremos viver cheios do Espírito Santo. Eu não sei nesta noite, Pai, como está o coração dos seus filhos aqui, mas nós clamamos que venha sobre nós o Teu Espírito, que falemos em línguas, Senhor, que busquemos os dons espirituais, meu Pai, que o Senhor possa fluir, assim como a Tua palavra diz, que o Senhor virá e se manifestará a nós. Queremos, ó Deus, que este Espírito Santo venha, se manifeste em nós e através de nós, em nome de Jesus. Aleluia. Oh Espírito Santo, vem sobre nós. Aleluia. O Espírito Santo, ele nos muda de dentro para fora. Sabia disso? É por isso que Zaqueu, quando Jesus entrou na casa dele, quando ele teve um encontro com Jesus, quando verdadeiramente, Jesus se encontrou com ele mudou. O homem que roubava falou: não quero mais fazer isso. E é isso que Jesus continua fazendo. Essa é a mensagem que o mundo não entende, querido. Essa é a mensagem que o mundo não compreende, que é loucura para o mundo, mas é poder de Deus para nós que somos a igreja do Senhor. Amém, querido? Então, amados, que nós nessa noite possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Meu desejo é que você seja cheio, assim como eu também. Sejamos cheios deste Espírito Santo para poder fazer aquilo que está no coração de Deus. O versículo final de 1 Coríntios, eu só quero ler. Ele fala assim, ó, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, olha o que fala: irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios. Olha, mas presta atenção: segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele,
em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie no Senhor. Olha, amados, parece loucura, não é? Mas é a palavra de Deus. Deus escolheu as coisas loucas, as coisas pequenas. Eu achei tremendo isso que fala aqui, ó. Não foram muitos chamados sábios, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Olha, amados, não foram chamados poderosos, mas foram chamados homens normais, né? Pessoas normais, mulheres simples. Os poderosos estão lá, querendo se matar um ao outro, né? Os sábios também estão lá cheios de sabedoria, mas não conhecem o poder de Deus. Agora, querido, eu falo algo para você: os grandes e poderosos estão lá, mas quem rege, amados, a mão de Deus é os simples que estão lá dentro da igreja, que dobra o joelho e fala: Senhor, vai lá agir, age lá, muda isso, muda aquilo. Quando você se coloca diante de Deus, querido, quando Deus usa a sua vida para uma oração, às vezes a mais simples que você possa fazer, a mão dele está agindo. É isso que ele quer dizer: olha, não escolhi poderosos, mas escolhi os pequenos, para que ninguém se glorie, para que ninguém diga: olha, é eu que fiz. Não, a glória do Senhor. Mas nós temos o poder nas nossas mãos de transformar situações. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Talvez você esteja passando momentos difíceis na sua família. Talvez você esteja passando momentos difíceis pessoal. Quantas crises, querida, a gente enfrenta. Quantas coisas a gente precisa resolver, passar por elas. Mas a palavra do Senhor diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei, virei e sararei a sua terra. Amados, isso é uma promessa gloriosa para nós. Amém? É uma promessa gloriosa para nós. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Você é povo de Deus? Amém. Talvez você fale: nossa, quem sou eu? Aqui, ó, nós somos esses pequenos aqui, os fracos que Deus escolheu, os humildes que Deus escolheu. Olha aí, estes somos nós, os pequenos, para reduzir os grandes a nada, querido. Olha que coisa tremenda. Quando a gente entender que nós temos um poder muito grande, que a autoridade de Deus é o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, aquilo que Deus entregou para nós. Jesus falou: eis que vos dei autoridade, eis que vos dou autoridade. A autoridade da igreja está na tua mão, está na tua mão, querido. Então pega isso, começa a fazer uso disso, comece a orar, comece a crer na palavra. Ela é poderosa. O mundo não entende, mas nós entendemos. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Aleluia. Essa é a palavra que eu queria transmitir nessa noite ao seu coração. E agora eu quero orar, amados. A palavra que nós citamos aqui, 2 Crônicas 7, ela dá uma autoridade grande para você como igreja. Dá uma autoridade para o menorzinho aqui hoje até o maior. E seja o tamanho da situação que for, você pode orar e entregar nas mãos do Senhor, e Ele vai ouvir, e Ele vai sarar a nossa terra. Qual é a terra que você quer apresentar diante de Deus nesta noite? Qual é a situação? Qual é o problema? Qual é o tamanho da terra? Não tem tamanho, não é? Olha que coisa gloriosa, não há tamanho. Você pode apresentar desde a tua vida pessoal até o país inteiro, que o Senhor é poderoso para fazer e para agir. Coloque a mão aí no seu coração, querido. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Pai, nós oramos a Ti nesta noite e já te agradecemos, ó Pai, pela vitória